Boa tarde, tudo bom? Mais uma vez estou aqui. Só que hoje eu não entrei para trazer uma mensagem prolongada, não. Vou trazer só uma reflexão. Eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta não. Hoje eu vou trazer você junto comigo até um esclarecimento sobre o sacrifício que Jesus Cristo fez, sobre a morte de Cristo na cruz. Por que ele teve que fazer aquele ato ali na cruz? Por que Jesus teve que nascer? Por que Jesus teve que ser perfeito? Por que Jesus teve que ser santo? Não existir pecado nele? E por que Jesus entregou a sua vida e depois a tomou de volta? Mas por que houve tudo aquilo? Eu quero trazer para você a luz das Escrituras. Eu quero levar você a pensar comigo. Eu sei que tem muita gente que fala, quem matou Jesus foi os judeus da época entregando para Roma para poder ser morto. Tudo bem. Mas o que a Bíblia diz? Por mais que ele foi crucificado pelo homem, por mais que ele foi açoitado pelo homem, por mais que tudo aconteceu ali com ele, que foi através da mão do ser humano, eu quero trazer para você a luz da Escritura realmente o que estava por trás daquilo ali. Esse dia teve a Páscoa e muitos aí atribuem a Páscoa pelo coelhinho de Páscoa, né? O coelhinho da Páscoa, vamos dar ovo, vamos dar doce, E não tem nada de comer chocolate, eu também gosto. Não muito, mas quem gosta não proíbe. Mas eu quero dizer que eles tiram o foco do que realmente é a Páscoa. A Páscoa, para os judeus, ela simboliza essa festa da Páscoa dos judeus, ela simboliza quando Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Ali é a Páscoa deles, eles comemoram quando Deus usou Moisés para tirar o povo da escravidão ali. E Deus, mesmo tirando o povo lá de dentro da escravidão, muitos ali ainda se questionavam, né? Ficavam bravos com Moisés quando estava no deserto. Bom era lá, tudo, mas engraçado. O próprio Deus disse que levantou Moisés porque o povo estava clamando, né? O povo estava pedindo que Deus intercedesse. Mas aí o que acontece? A Páscoa nossa, ela simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Por que ali é a morte e a ressurreição de Cristo simboliza a Páscoa para os cristãos? Porque ali, quando Jesus morre, ele leva sobre ele, pessoas falam sobre as dores de doenças, tudo, beleza. Mas tem o principal ali que ele leva ali com ele. Ele leva a injustiça com ele. Não praticada por ele, mas praticada por nós. Ele leva com ele aquela injustiça e porque ele é justo. Ele é justo. E quando ele leva aquela injustiça com ele ali, ele transfere a justiça dele para todos aqueles que aceitaram o sacrifício dele. Por isso que a nossa Páscoa é Cristo. Cristo morre, levando os nossos pecados, levando as nossas transgressões, nos trazendo de volta a comunhão com Deus. E quando ele ressurge nova vida. Então, todos aqueles que veem Jesus ressuscitado, significa que o sacrifício dele não foi só aceito por Deus, mas como foi contemplado por Deus, e ali foi pago o selo do pecado. Ali foi pago o meu e o seu contra-cheque. Mas é para quem aceita, não para quem não aceita. É para quem vive, não para quem vive. Mas a Páscoa cristã é isso. Deus levou o povo de Israel no Antigo Testamento da escravidão do Egito e Jesus nos livrou da escravidão do pecado. Será que deu para você entender um pouco aí? Amém. Mas aqui, vamos trazer as luzes da Escritura. Vamos abrir aqui Isaías 53. Eu quero trazer para você um versículo aqui. Não, vamos ler esse livro de Isaías 53 para a gente estar raciocinando. O dilema é, por que Jesus morreu? Quem matou Jesus? Então vamos lá.
Isaías 53, se você tiver sua Bíblia, pegue ela aí. Começa com uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta. Quem deu crédito para o que nós pregamos? Ou quem deu crédito em tudo que falamos? Né? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, quem deu crédito para aquilo que Jesus fez? Ou quem deu crédito para aquilo que os homens antigos da Bíblia, os profetas, todos aqueles que falavam sobre esse ressurgimento de Cristo aqui, a vida do Messias, e o povo de Deus seria novamente restaurado. O povo de Deus, meus irmãos, hoje não é Israel. Hoje o Israel de Deus somos todos nós. O povo de Israel, eles se rebelaram. Deus quebrou aliança com eles e fez uma nova aliança, uma nova e eterna aliança em Jesus. Então, tanto judeu como não judeu, todos aqueles que aceitaram Cristo a partir do sacrifício de Cristo, todos nós seremos chamados filhos de Deus, seremos descendência de Abraão pela fé, e todos nós herdaremos o céu pela fé e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Isaías 53 começa uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Estava falando de Jesus. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está falando de Jesus. Aqui está falando da crucificação de Cristo. Aqui está falando da aflição de Cristo. Aqui está falando todo o processo que Jesus Cristo passou, desde de carregar a cruz até o ponto exato de ser crucificado e a sua ressurreição. Então aqui fala assim, no versículo 3, ele era desprezado, está falando de Jesus, o mais indigno entre os homens, está falando de Jesus, homem de dores e experimentado nos trabalhos, está falando de Jesus. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Engraçado, né? A gente lê isso aqui, está falando de Jesus, que ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aquele sacrifício que ele estava fazendo, para muitos hoje, não foi nada. As pessoas nem pensam nisso. Para que pensar nisso? Que Jesus foi açoitado, que Jesus sofreu aquilo tudo, para quê? Coitadinho. Mas eu vou te mostrar por que estava acontecendo isso com ele. No versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades são doenças. Deixa eu te falar uma coisa para você. Essa doença aqui, se você olhar ela só física, você vai ver o evangelho raso. Essa enfermidade aqui, ela é tanto espiritual como física. Por quê? Nós estávamos enfermos com o pecado. O pecado é uma enfermidade. O pecado é algo que está dentro de cada ser humano. Após Adão e Eva pecar, o pecado não está ao nosso redor. O pecado está em nós. Está impregnado em nós. A Bíblia diz, quando você estuda sobre a doutrina do pecado, a doutrina do pecado, ela fala que o homem é mau. O homem tem pendência por mal. O homem, o pecado do ser humano não é só simplesmente um ato de fazer algo ou não. É profundo, é além disso. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala que o pecado é algo tão forte na vida do ser humano que o pecado,
ele tampa o nosso entendimento, ele tampa a nossa visão e ele nos deixa vermos somente aquilo que nos agrada. Este é o pecado aprisiona. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos livrou do pecado, está falando que nos abriu nossas visão, abriu nossos olhos. Hoje nós não somos mais escravos para praticar o pecado, mas nós somos salvos em Cristo para negar o pecado. Nós não somos livres para pecar, nós somos livres para não poder pecar ou não pecar. Hoje, quem diz ser cristão, e se é que realmente é, ele está livre de ser escravo de nada. Tudo que ele faz é consciente. Ele não está igual o ímpio, que muitas vezes é escravo do pecado. E é escravo do pecado. Faz as coisas porque a natureza do homem já é mal. Mas quando Jesus fala que ele nos livra do pecado, ele nos mostra, ele tira de nós essa algema da escravidão do pecado e começa a dar autoridade para nós mesmos decidirmos o que nós queremos. Então aqui, a Bíblia fala no versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas dores. As dores aqui é porque nós éramos inimigos de Deus, viu? Sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido de quem? De Deus. Novamente eu vou ler para você. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem feriu aqui Jesus? Deus. Não há argumento. Aqui é Bíblia. Vamos continuar no versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. O que é transgressões? Rebeldia. Transgressões nós deixamos de fazer aquilo que é o correto e começamos a fazer o que é incorreto. Ou seja, Deus deu uma ordem. Olha, Adão, o dia que tu comer do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, certamente morrerás. Ali a morte foi na hora. Não carnal, mas espiritual. É por isso que Jesus... Isso aqui é uma pregação que eu vou trazer amanhã aqui no culto, aqui em casa. Se você quiser, amanhã, 19h30, Rua Valdomiro Caetano Machado, número 10, eu vou trazer uma mensagem amanhã para os nossos corações. Eu espero que Deus fale com aqueles que vierem e eu vou ver se tem como eu gravar essa mensagem. Mas, vamos aqui. Então, nós transgredimos a lei de Deus. Então, aqui, mas Jesus, vamos mudar aqui ele, porque aqui está falando de Jesus. No versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades? Por que o Senhor Jesus falou que ele foi moído pelas nossas iniquidades? Meus irmãos, depois do pecado, o homem tem uma pendência para o mal. O homem não tem como ser bom. O homem tem vestígios de bondade, porque Deus derrama ainda a sua glória sobre toda a terra. Jesus falou, né? A Bíblia nos mostra que quando o apóstolo João, ou vamos pegar Daniel, vamos pegar os outros, ele olha para o céu e vê a visão, ele fala assim que ele olha e vê os anjos diante de Deus falando santo, 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 santo 3 vezes, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santo é o Senhor, e todo o céu e toda a terra está cheio da tua glória. A terra está cheia da glória de Deus. Deus derrama sua glória na terra ainda. Por isso que nós temos vestígios de bondade. Mas a Bíblia nos fala que nós somos pendentes para o mal. A Bíblia fala que sem Deus nós não poderíamos buscar a salvação. Sem Deus nós não poderíamos ser salvos. Por isso que não é nada nós, é tudo Ele. Então vamos lá.
o castigo que nos traz as paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi espancado, ele foi machucado, sangrando ali pelos corredores até chegar na crucificação, e aquele foi o sacrifício do sangue dele, por aspersão. Você lembra quando chegava dentro do que foi feito ali o tabernáculo? O que fazia? Sacrificava o animal. Ali Jesus estava como o Cordeiro de Deus sendo sacrificado, o sangue dele era puro, e Senhor Deus estava recebendo aquele sacrifício dele. Mas quem estava por trás disso tudo, eu vou te mostrar. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E isso não está hoje, meus irmãos? Isso não continua? A pessoa faz o que quer, ele não importa o que Deus pensa. Hoje Deus não virou o Senhor dele. Hoje Deus, para muitos, quem é o Senhor de Deus é a própria pessoa. Tem gente que não quer o Deus soberano, tem gente que quer o Deus que ele manda em Deus, mas ninguém manda em Deus. Ninguém. A Bíblia, ou nós nos adequamos com a palavra de Deus. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus disse: aquele que verdadeiramente me ama, obedece os meus mandamentos. Este é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus sempre falou. Um dia chegou Nicodemos, um homem, mestre da lei, e ele falou assim: Jesus, o que eu faço para herdar o reino do céu? Ele falou: tu tem que nascer de novo. Por que nascer de novo? Vocês lembram quando chegou alguém, Jesus falou assim: Senhor, Jesus falou: me segue. Ele falou assim: mas Jesus, deixa eu lá primeiro sepultar alguém da minha família. Jesus falou assim: deixa os mortos sepultar os mortos. Sabe o que Jesus quis dizer aquilo? Nós já estamos mortos. Por mais que nós não morremos fisicamente ainda, mas espiritualmente, o homem Deus do dia que comeu o fruto, ele já morreu espiritualmente. Só está faltando a morte física, e se não arrepender de seus pecados e aceitar Cristo nessa terra, vai ter a morte eterna, espiritual também. Porque tem 3 tipos de morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Se não aceitar Jesus, essa morte eterna existirá. Leia o livro de Apocalipse que você vai entender. Aí vamos chegando aqui, ó. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Olha, quem que fez cair sobre Jesus a iniquidade? Deus. Sobre ele a iniquidade de todos nós. O que é iniquidade? Iniquidade é pior do que o pecado, meu irmão. É pior do que iniquidade significa mal, injustiça e perversidade. O homem é isso. O homem sem Deus, ele é mau, ele é injusto, ele é perverso. Ah não, mas tem gente que é tão bom. Vestígios de bondade. Ninguém é bom o suficiente para se salvar. Senão não precisaria de Jesus ter vindo para a terra. Tira essa ilusão da tua cabeça. Nós somos mal. Nós nascemos do mal, do pecado. O pecado, ele nos fez separação entre nós e o eterno. Então, tudo aquilo que é separado de Deus, porque nós somos criados para Ele, tudo aquilo que foi separado de Deus se torna mal, se torna sem visão, se torna sem caminho. Eu tenho vestígios de bondade antes de eu me converter. Eu tinha vestígios de bondade, mas eu pendia para o mal. Meu irmão, o pecado, ele não é simplesmente um desvio de conduta. Ah, eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, o pecado está entranhado no ser humano, que ele tem que lutar contra ele enquanto estiver em vida. Deixa eu te falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo falou assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, quando eu nem imagino, já estou cometendo. Por quê? Muitas vezes nós estamos parados, tranquilos, e nós estamos querendo, às vezes nem pensando em nada de si, quando vem aquele pensamento mal na mente da gente, vem aquelas coisas ruins, pecado vem nos trazendo tantos desejos pecaminosos, você fala, poxa, por que isso aqui está acontecendo? E você tem que ir para o joelho, você tem que pedir a Deus para sempre estar te livrando. Por quê? Porque o pecado não é brincadeira. A sua maior luta não é contra Satanás, meu irmão. A sua maior luta é contra você. A minha maior luta é contra mim.
É verdade que Satanás ele é o nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Deus é dono de tudo. O diabo só faz aquilo que Deus quer. Até o mal, ele só age até onde que Deus quer. Mas aqui, por que estava acontecendo isso aqui com Jesus? Aí eu vou continuar aqui no versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi atingido. Ele foi transgredido. Deus foi transpassado. Jesus foi morto por causa de mim e de você. Por causa da nossa inimizade que nós tínhamos com Deus. Olha aqui, Deus falou que para poder apartar a ira de Deus sobre o ser humano, tinha que ser perfeito. Adão pecou perfeito. Então tinha que existir um ser humano perfeito. E o único que tinha o direito de salvação, se fosse por obras ou se fosse por esforço, é Jesus. Eu e você não tem. Nós podemos fazer o que quiser a obra, mas nós somos pecadores, nós somos mal. Mas quando nós aceitamos Jesus, Ele tira de nós o poder do pecado e faz nós começarmos a entender, a ter visões. Nós voltamos à vida, porque a Bíblia nos chama de morto. Aquelas pessoas que não aceitam Cristo, ele é morto, ele é um morto-vivo. Você vai falar de morto-vivo? Ele olha, ele respira, ele anda, ele fala, mas ele está morto. Eu te provo isso. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando você morre para o mundo e nasce para Cristo, você, na verdade, está voltando à vida original. Você está voltando à vida. Sem Cristo, a vida nossa é morta. Mas com Cristo, a nossa vida que era morta se transforma em vida plena. Vamos lá. Então ele foi atingido pelas nossas transgressões. Deus não poderia simplesmente chegar aqui no mundo e falar assim: olha aqui, eu perdoo todo mundo. Não. Tinha que haver um preço pago. Porque houve um preço para o pecado. Então tinha que haver um preço pago ali. Para poder Adão e Eva viver eternamente, teve um preço que eles tinham que cumprir. Não comer da fruto da árvore da vida. Porque quando Deus falou para eles não comer desse fruto, ele falou, vamos falar diferente, falou para Adão, ele está falando: se você comer, você vai morrer, certamente. E foi instantâneo, irmãos. A morte de Adão foi instantânea. O morto-vivo morreu espiritualmente. Por quê? Te provo. Escondeu, viu que estava nu, fugiu de Deus. E o pecado faz isso. O pecado faz nós nos afastar de Deus. Porque o pecado que cometemos diante de Deus, para Ele, é horrível. Ele fica irado, ele odeia. Então vamos lá. No versículo 9. Puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico esteve na sua morte. Uma vez que nunca fez injustiça. Olha, Jesus nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Olha como que ele foi perfeito. Para apartar a ira de Deus sobre as pessoas, alguém justo tinha que ser punido. É por isso que Jesus morreu. Mas o Senhor agradou moê-lo. Olha aqui, quem agradou moê-lo? Deus agradou moer Jesus Cristo, fazendo-o enfermar. Olha para você, o tornando doente, cheio de pecado, não dentro dele, sobre ele. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, olha para você ver. A enfermidade do ódio, da ira de Deus, que era o pecado, estava sobre Jesus. Então Deus estava irado, e quando ele viu, ele falou assim: eu vou derramar toda a minha ira, toda a minha raiva, porque a ira de Deus e a raiva de Deus não é demoníaca, é santa. Você tem que entender o que é uma ira santa ou uma ira maldosa. A ira santa, ela combate o que é mal. Você está entendendo a diferença? A ira santa, ela combate o que é mal.
Quando você faz o mal para alguém, vai vir uma resposta. Tudo que nós fazemos nessa terra tem consequência. Agora, a ira do mal, ela não importa se é boa ou se é ruim o que a pessoa está cometendo. Ela é irada com a pessoa, ela quer fazer o mal de qualquer jeito com a pessoa. Isso é uma ira má. Agora, a ira santa, ela só se levanta quando há injustiça. Então vamos lá. Mas o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade. Aí ele vai olhar para nós. Para tudo aquilo que ele fez, ele vai olhar. Jesus vai olhar para tudo aquilo que ele fez. Hoje Jesus está olhando lá do céu. Tudo aquilo que ele fez, que ele passou, ele está olhando. Né? E prolongará seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará muitos, porque a sua iniquidade levará sobre si. Aqui está falando que Jesus vai justificar muitos, não todos, muitos. Quem que são esses, Juliano? Todos aqueles que aceitaram o sacrifício vívico de Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados, abandoná-los, aí vai alcançar a misericórdia, mas consegue ainda sozinho? Não. Receberá o Espírito Santo como adoção. O Espírito Santo, ele estará dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo que está por vir sobre toda a terra. Todos os olhos o verão, todos os joelhos se dobrarão. E Apocalipse diz que todos verão a Cristo. Todos, 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 até os que o transpassou. Então, a resposta: quem matou Jesus? Foi nós, pelos nossos pecados cometidos. E quem que estava pagando? Para quem que ele estava pagando esse cheque? Para Deus. Deus estava jogando a ira que tinha que jogar na minha vida e na sua em cima de Jesus, que não era injusto. Aí Jesus, em vez de ele bater no peito e falar, rebenta com todo mundo, eu sou justo. E ele não é mentira. Eu sou justo, eu venci nas obras, eu venci na carne, eu venci no mundo, então eu sou justo. Que eu viva e todos morram. Não, ele falou, Senhor, sabe aquela... Ele falou para Deus, Pai, sabe aquela justiça que só eu tenho? Eu sou digno de viver eternamente, só eu. Deus falou, sim, eu sei. Ele falou só, pegue a injustiça desse povo que transgrediu contra o Senhor e pega essa justiça que eu ganhei através da minha vida, do meu sacrifício e repassa para todos aqueles que aceitaram o meu sacrifício. Amém, meus irmãos? Então, quem matou Jesus? Eu e você, pelos nossos pecados de iniquidade, nossa transgressão contra Deus. E quem que foi pago? Para quem foi pago o cheque para isso? Quem que estava feliz de punir Jesus naquele momento? Por causa das transgressões. Quem estava se sentindo, a ira dele estava sendo satisfeita ali? É Deus. Jesus não tem nada a ver com Satanás. Jesus não pagou nada para Satanás. Jesus pagou para Deus, porque eu e você devia, o cheque era para Deus, não é para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, espero ter te ajudado. Leia Isaías 53, que você vai encontrar ali o que eu estou te falando. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus e até a próxima. E não se esqueça, amanhã haverá um culto às 7h30, Rua Valdomiro Caetano Machado, número 10. Venha, traga a sua família. Amém? Deus abençoe.